é a correção? Primeira série, iniciamos a nossa aula número 16, onde faremos a correção dos exercícios sobre sucessão ecológica, os exercícios da página 164 e da página 167. Aplicando conhecimentos, 1. O que é sucessão ecológica? Aí eu coloquei aí para vocês, conforme o nosso livro, no conceito do nosso livro, mas pode usar o conceito que eu coloquei no slide da aula passada, que é um processo de colonização de um ambiente por seres vivos, segundo o qual a composição da comunidade se altera ao longo do tempo, certo? 2. Qual é a diferença entre sucessão ecológica primária e secundária? Dê exemplos de locais onde esse processo ocorre. Primária é aquela que acontece em um lugar onde nunca foi habitado por ser vivo ou que todos os seres vivos daquele lugar desapareceram, todos, tá? Como, por exemplo, ilhas vulcânicas recém-formadas, superfícies rochosas, tá? Dunas de areia em formação, embarcações afundadas, lagos, né, recém-formados. E sucessão secundária? É um ambiente já habitado por alguma comunidade biológica, mas que sofreu uma perturbação, né? Pode ser por ação do homem, pode ser natural, mas esse local não foi alterado de alguma forma, né? Onde as espécies não existem ali mais, vão passar por uma sucessão. Esse tipo de sucessão a gente encontra nas clareiras, né? Nas florestas, tá? Além das áreas desmatadas, né? Por nós, seres humanos, campo, né? De cultivo, após queimadas, né? O que mais tem aí? Lagoas que foram assoreadas, como aquele exemplo que eu trouxe na aula também. 3. Quais são as 3 etapas da sucessão ecológica? Inicial, né? Que nós também podemos chamar de pioneiras, né? Que são as espécies. Comunidade intermediária, série. E a comunidade que alcançou o auge, o clímax, comunidade estável. 4. Imagine que, em um campo de cultivo abandonado, alguém observe o processo de sucessão ecológica secundária, com o estabelecimento de uma comunidade final constituída por uma floresta tropical densa e fechada. Preencha nos gráficos a seguir as curvas relacionadas à variação da biodiversidade e do número de gramíneas naquele ambiente, desde o início do processo até o estabelecimento da comunidade clímax. Então, essa questão vai trazer para a gente aí dois gráficos, né? Que é para a gente preencher quanto à biodiversidade, quanto ao número de gramíneas, no início, né, do processo de sucessão ecológica e no fim. No início, ou seja, na comunidade inicial, na essese, e no fim, no clímax, certo? Quando chegar ao clímax, já está em equilíbrio. Em relação à biodiversidade, como que a gente... Vou preencher aqui, se fosse de verde. No início, muito baixa, e depois vai subindo até estabilizar, certo? No clímax, ela tem que estar estável. E em relação ao número de gramíneas, no começo, muito alta, e no clímax, ela já não tem mais. Por quê, professora? Porque essa gramínea ela vai sendo substituída por uma vegetação de árvores, de arbustos, e ela vai perdendo espaço, de maneira que ela é uma vegetação que precisa de luz solar. Cresce ali um monte de árvore, sobra local
rasteiro com iluminação para que ela cresça? Não. Então, no clímax, ela é praticamente zerada. Então, tá aí, tá? Os dois gráficos, como é que eles teriam que ficar. 5. A figura a seguir representa o processo de sucessão ecológica em uma área que foi desmatada. Sobre esse processo foram feitas as seguintes afirmações. Aí traz 4 afirmações, a gente vai julgar se essas afirmações são certas ou erradas, certo? 1. A produtividade líquida aumenta de C para E. C para E. O PL, a produtividade líquida, vai diminuir, né? De C para E, porque no começo a gente lembra uma taxa alta de fotossíntese, pouco consumo, pouca respiração. E aqui não, aqui já está em equilíbrio, então ela vai diminuir. Então, essa primeira é errada. 2. A corresponde à comunidade clímax. A corresponde a qual comunidade? A pioneira. É SESI. Então, é errado. 3. A sucessão termina na fase E, certo? Com a comunidade pioneira. Errada, com a comunidade clímax. E 4. A biomassa da comunidade diminui no sentido de A para D. Não. A produtividade líquida diminui de A para D, mas a biomassa aumenta, lembra? Olha o tanto aqui. Então, aumenta, errada, não tem nenhuma alternativa correta. Ficamos com C. Ótimo, esse assunto é bem tranquilinho, né? Em relação, é muito conceitual, é só a gente lembrar bem os conceitos aí que responde com facilidade, certo? 1. Consolidando saberes, já a gente vai encontrar na página 167, ok? Por conta de um incêndio, uma floresta teve sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na biodiversidade de espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem. Então, a gente tem aí, primeiro, só rocha após o incêndio. Depois veio líquens, musgos, ervas, né? Pequenos arbustos, depois mata com arbustos, depois pequenininho, pinheiros abertos e depois carvalho, floresta fechada, certo? Aí pergunta, essas alterações caracterizam o fenômeno de? A gente já sabe que é o que a gente está estudando, sucessão ecológica. Mas que tipo de sucessão ecológica é essa? Sucessão ecológica secundária, porque já havia uma floresta ali, já teve uma vegetação anterior. Então, ali vai ter ainda sementes no solo, né? Vai ter raízes que podem sobreviver. Então, a gente está falando de uma sucessão ecológica secundária, certo? Porque por conta do incêndio, essa floresta que teve sua vegetação totalmente destruída, mas logo depois esse local vai ter uma alteração no número de diversidade de espécies e é uma alteração secundária porque havia vegetação ali antes do incêndio. 2. Os ecossistemas naturais terrestres passam por mudanças através de sucessão ecológica. Em relação a esse processo, é correto afirmar que, ao longo da sucessão ecológica, acontece uma estabilidade da biomassa. Não, ela vai aumentar, né? Ela vai aumentar da espécie pioneira ao clímax, ela aumenta. Então, essa não é correta. B. Aumento da biodiversidade. Aumento da biodiversidade? Cadê? Tem que trocar aqui. Certinho. Aumento da biodiversidade, certo? Por quê?
Se está aumentando biomassa, com consequência, vai aumentar as teias, as cadeias e teias alimentares ficarão mais complexas e a biodiversidade será aumentada, tá? A outra, diminuição no tamanho dos indivíduos, não, contrário, aumento. Aumento na vegetação pioneira, não diminuição, lembra? Não sobra espaço para a vegetação pioneira. E estabilidade na reciclagem dos nutrientes, não fica estável, é cíclico, tá? A gente fica com B como a correta. 3. Ao ocupar um ambiente, as espécies pioneiras acabam por modificá-lo e propiciar condições para que outras espécies possam se estabelecer. Podem ser consideradas espécies pioneiras em superfícies formadas por rochas vulcânicas. Quem são as espécies pioneiras? Ó, aqui nessa questão a gente tem uma dica, né? Fungos e samambaias? Gramíneas e samambaias? Líquens e certos musgos? Sim. A gente vai ter aqui a C como correta. Algas, cianobactérias e samambaias. Então, a gente fica com... Ai, não quer funcionar. C, né? São exemplos de espécies pioneiras em superfície formadas por rochas vulcânicas, os líquens e certos musgos, ok? 4. O gráfico mostra a variação da produtividade primária bruta, biomassa, respiração e produtividade primária líquida ao longo do tempo de sucessão ecológica em uma comunidade vegetal que instalou em um campo agrícola abandonado, que se instalou em um campo agrícola abandonado. Essa informação aqui é importante porque a gente está falando de uma sucessão ecológica secundária, certo? O que a gente tem que lembrar? Que no início desse processo aí, a comunidade pioneira tem baixa produtividade. Olha lá, olha no gráfico aqui. Deixa eu pegar laser. Olha aqui no gráfico, produtividade primária bruta. Então, no início desse processo, a comunidade ela tem baixa produtividade primária bruta, né? E aí você vê ela aumentando. Por que aumenta? Porque no local vai existir poucos organismos produtores que vão fabricar matéria orgânica. E o que acontece? Por outro lado, a comunidade tem alta o quê? Produtividade primária líquida no início do processo. Por quê? Porque o consumo de matéria orgânica é muito baixo devido à escassez de consumidores, à falta de consumidor, que a gente não tem consumidor, tá? Então, ao longo do processo, a produtividade primária bruta aumenta à medida com que os produtores começam a fazer parte das comunidades, certo? Mas também vai aumentar muito o consumo de matéria orgânica pela respiração celular, fazendo o quê? Com o surgimento de novos consumidores, fazendo o quê? Cair aqui a produtividade primária líquida. Então, na comunidade clímax, a produtividade primária, a produtividade bruta é alta, vai se manter constante, porém a produtividade primária líquida é praticamente nula, uma vez que toda a matéria que foi produzida pela comunidade é consumida por ela através da respiração, certo? Então, vamos analisar as questões. Na comunidade pioneira, a taxa de fotossíntese era maior que a taxa de respiração, certo, né? Na comunidade pioneira, a taxa de fotossíntese era maior que a de respiração. Qual é o dado que nos diz isso? Aqui, a gente tem uma alta produtividade primária líquida, ou seja, a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração. B, a taxa de respiração aumentou na mesma proporção que diminuiu a biodiversidade? Ao contrário, né? Que aumentou. A produtividade primária líquida diminuiu porque ao longo da sucessão houve redução na taxa de síntese de matéria orgânica? Não, teve um aumento, né? Teve um aumento de matéria orgânica, mas também aumentou os consumidores e aumentou
a respiração. Não, ela não diminuiu porque diminuiu a taxa de síntese, não, né? Foi porque aumentou o consumo. D. Ao final da sucessão ecológica, a comunidade clímax produziu muita glicose, porém consumiu pouca. Não. Se aumenta a quantidade de respiração, aumenta o consumo da glicose. E. A comunidade pioneira era composta principalmente por links e músculos com alta PPL. Sim, vamos pensar. Comunidades pioneiras são compostas por links e músculos com alta produtividade primária líquida. Mas por que essa questão está errada? Porque a gente está falando de uma sucessão ecológica secundária. A gente está falando de uma sucessão ecológica secundária, onde não eram as comunidades pioneiras, não são principalmente por líquens e musgos. Isso aí é nas primárias. Aqui já existia uma vegetação anterior. Então, possivelmente, já vai ser gramíneas, algumas sementes já estão ali no solo. Então, não é feita principalmente por líquens e musgos, certo? Aí eu vou deixar aí a A como alternativa correta. Sobre o processo de sucessão ecológica no campo agrícola abandonado, é correto afirmar que na comunidade pioneira a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração. E aí a gente tem uma alta PPL no início do processo. Gente, se não está lembrando o que é produtividade primária líquida, é uma aula anterior à de sucessão ecológica, ok? 5. Ao longo do tempo, ocorrem mudanças na repartição de energia. Deixa eu ler aqui no livro que a letrinha na tela está muito pequena para a tia véia, que usa óculos. Ao longo do tempo, ocorrem mudanças na repartição de energia, na estrutura das espécies e nos processos de uma comunidade biológica, e essa sequência de mudança é denominada sucessão ecológica. Beleza. Com relação à sucessão ecológica, considere o quê? Meu Deus. Mudança denominada. Com relação à sucessão ecológica, considere as afirmações abaixo. 1. O estágio inicial de uma sucessão caracteriza-se pela presença de plantas pioneiras que exibem alta taxa de crescimento. Correto? Beleza. Essa tá certa. Deixa eu pegar o canetinha. Correto. 2. A sucessão secundária leva mais tempo para atingir o clímax que a primária? Não. A secundária atinge mais rápido, o solo já teve uma vegetação anterior, tá? 3. O estágio de clímax caracteriza-se por baixa diversidade de espécie em função do aumento dos nichos ecológicos. Se aumenta o nicho ecológico, aumenta também a complexidade do nicho ecológico e a quantidade de espécies, de diversidade de espécies envolvida. Então, essa também não está certa. A gente fica com a alternativa A, certo? A 2 incorreta e a 3 incorreta, é isso aí. 6. Uma pequena e isolada ilha tropical, essa é a última, tá, gente? Uma pequena e isolada ilha tropical foi devastada por uma grande queimada que destruiu todos os seres vivos ali existentes. Sucessão ecológica secundária. 4 anos depois, o solo da ilha havia uma cobertura de cianobactérias, briófitas, pteridófitas, além de algumas fanerógamas. Após 10 anos, já existiam diferentes representantes de artrópodes e após 60 anos, a ilha estava novamente coberta por uma mata densa, abrigando um grande número de espécies de animais, incluindo répteis, aves e mamíferos. Nomeie o fenômeno ecológico de acordo ocorrido na ilha ao longo desse período e explica a atuação dos primeiros organismos surgidos após a queimada na recuperação da biodiversidade do local. Aí eu coloquei para vocês. O fenômeno ecológico ocorrido na ilha é denominado sucessão ecológica, certo? Os organismos pioneiros que colonizaram após a queimada condicionam o solo, condicionaram os novos padrões microclimáticos e químicos do solo
que possibilitaram o aparecimento de outras espécies mais desenvolvidas. O que eu quero dizer com isso? Que as primeiras espécies são espécies simples, resistentes, né? Que vão preparar o solo, preparar o clima para a chegada das espécies mais complexas, das espécies que exigem mais para se estabelecer no local, tá? Então, com esse fichamento aqui de sucessão ecológica, vou pedir para que vocês coloquem no caderno de vocês, do jeito de vocês, não precisa ser igual a esse aqui é só uma ideia, tá? Não achei o autor desse aqui na internet, mas não fui eu que fiz, eu peguei na internet. Tudo que está aqui é o que a gente falou sobre sucessão ecológica. Registrem o de vocês no caderno para que fixe o conteúdo. É um conteúdo fácil, porém a gente não pode esquecer alguns conceitos, né? E nomezinhos, né? Pioneira, SESI, né? As intermediárias também são chamadas de séries, né? Ou seriais. Comunidade clímax é aquela que atinge o auge, né? Que se estabiliza, ok? Fico por aqui. Deixem o nome de vocês e as iniciais do sobrenome para que a gente possa computar a presença. Um beijo e até mais.